Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 25 de setembro, agora na Espanha, 21 horas e 54 minutos, no Brasil, 16 e 54. A BTC tá volátil, vocês vejam que eu tô aqui no diário, a gente tá com um candlezinho vendedor estressando a aresta inferior da nossa cunha triangular, mas se a gente colocar no intraday, vocês vejam que a gente passou praticamente a segunda metade do dia, principalmente a partir do meio-dia aqui na Espanha, basicamente lambendo a lower, voltando para VWAP, lambendo a lower, voltando para VWAP. Futuros de Nasdaq ainda não abriram, a bolsa de Tel Aviv não funcionou hoje, porque é Rosh Hashanah. E eu desejo um feliz ano novo a toda a comunidade judaica, que todos sejam inscritos no livro da vida, Shana Tová Ometuká. E, enfim, tudo depende agora de como vai abrir futuros de Nasdaq e Dow Jones. É bem provável que tenha algum nível de volatilidade quando abrir futuros de Nasdaq por volta das 21 horas aí do Brasil. Por enquanto está muito nervoso o mercado. A gente está basicamente toda hora lambendo aqui a lower. Como a gente não tem a referência da bolsa de Tel Aviv, que é basicamente composta por ações de tecnologia, a gente fica sem um norte. Mas o fato é que vem algum nervosismo por aí, mas nada que vá revogar a nossa grande figura triangular acumulacional. Na seara fática, a Ethereum vê uma redução de 98% na emissão de ETH desde a fusão. Lembrando que a rede ainda não está deflacionária, a ETH ainda não é deflacionária. Isso vai acontecer com o tempo, né? À medida em que o volume de transações na rede eventualmente aumente, ela vai paulatinamente caminhar para um caráter deflacionário, mas a grande mudança que redunda dessa migração do Proof of Work para o Proof of Stake é a brutal redução na emissão de Ethers. Isso é muito bom. E o Vitalik Buterin, o mais icônico cofundador da rede Ethereum, fala que a próxima atualização da ETH, que vai implementar o sharding, né, a tecnologia de camadas, vai sim ser uma revolução na maneira com que a rede trata a escalabilidade. O sharding é uma tecnologia que já é objeto de uso por outras Proof of Stakes, como a Zilliqa, por exemplo, em que você cunha as transações em camadas que estão automaticamente ligadas à rede principal e depois promove uma cunhagem em bloco da transação dentro da rede principal. Isso soluciona os problemas de escalabilidade, a fragmentação da rede em camadas que, por sua vez, estão todas conectadas à rede, ou seja, a gente aumenta a escalabilidade da rede sem comprometer a segurança. A Zilliqa já faz isso, a Ethereum vai caminhar para essa próxima atualização, esse próximo upgrade. E a previsão da maior baleia institucional de BTC, que é a MicroStrategy, e o seu dono e mais icônico acionista, o Michael Saylor, diz que a próxima parada da BTC, quando se iniciar uma nova pernada impulsiva, é substituir o ouro. Não sei se vai chegar a tanto. Deixa eu ver o market cap do ouro. Eu acho que isso ainda não vai ser dessa vez. Aqui eu tô nesse site, é muito interessante. Esse site ele arrola todos os ativos por capitalização, os ativos mais valiosos do planeta. Então o ouro está muito acima do segundo ativo, que é a Apple. Então o ouro vale, todo o ouro conhecido no planeta vale 10,89 trilhões de dólares. Pode ser que seja um pouco mais se a gente colocar o ouro ilícito nessa conta. Alguns analistas especulam que isso aqui pode aumentar de 15% a 20%. Mas enfim, vamos colocar que todo o ouro conhecido do planeta valha 11 trilhões. A Apple vale 2,4 trilhões. A estatal de petróleo saudita, 2,10 trilhões, lá do Mohammed bin Salman. Depois vem Microsoft, 1,7 tri. Aí vem, a BTC está em 15º com 366 bi. Eu acho que nessa pernada, a BTC vai se fixar aqui no top 5. Ela vai avançar para cima da Microsoft
e da Alphabet, a controladora da Google. E vai ficar ali pareada com a estatal saudita do petróleo. Talvez até supere a Apple e a Saudi Aramco. Mas superar o ouro nessa pernada talvez seja muito para a BTC. Ela teria que valorizar muito para poder superar o ouro. Talvez na próxima pernada, lá para 2026, 2027, ela provavelmente vai estabilizar como ouro. Aí vai ter um crescimento vegetativo, exatamente como o ouro tem um problema do aumento da cotação também aumentar a produção. No caso da BTC, uma explosão da cotação não tem como alterar a realidade de se produzir hoje 6 BTCs por bloco e no futuro só vai ser possível a produção de X BTCs por bloco. Mas enfim, fica esse registro para ponderação e análise de cada um. E na seara geopolítica internacional, a Casa Branca já enviou diversos avisos nucleares ao Kremlin, alertando o Kremlin das consequências catastróficas se a Rússia fizer uso de armas nucleares. Bem, a gente está reportando isso aqui no canal. O Vladimir Putin não está ligando muito para o que a Casa Branca fala, mas a gente espera sinceramente que ele não faça uso desse tipo de guerra. E os territórios ocupados pela Rússia, territórios ucranianos, agora vivem esse pesadelo de um referendo a fórceps e o recrutamento. Só que o mais bizarro é que o Kremlin está impondo o recrutamento nos territórios ocupados, arrastando ucranianos desses territórios para lutar contra a própria nação. Ou seja, os territórios ocupados estão obrigando os ucranianos que ali se encontram a lutar contra a própria nação, sob pena de prisão de até 10 anos, que seria o crime de deserção. Mas enfim, guerra é guerra, né? Como diz o outro. E nos Estados Unidos, um furacão vai se aproximando. Nesse domingo, o furacão Ian se aproxima, vai atingir a Cuba, né? O arquipélago de Cuba, vai atingir a ilha principal e depois vai se encaminhar para a península da Flórida. Deve bater lá em Tampa por quarta-feira, dia 28 de setembro. Eu estava vendo aqui no Wind, esse furacão está assumindo proporções de gravidade relativamente alta. Vamos ver se ele não se dissipa e se transforma numa tempestade tropical. Então, boa sorte aí para os moradores de Tampa, na Flórida. Mas enfim, pessoal, fica esse registro da BTC que segue acumulando e ficou estressando aqui a base da nossa cunha triangular, mas tudo isso tem relação também com o nervosismo e com a aproximação da abertura de futuros de Nasdaq e Dow Jones, que tem imposto uma certa volatilidade ao mercado. No intraday, a BTC foi um reloginho, os sinais foram ofertados, só falta um para fechar. Mas enfim, fica esse registro. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. Shana Tová, o Metuká. E amanhã a gente está de volta. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.